Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 7 de junho. Eu vou ler então em Provérbios 11:11. A cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. Muito interessante saber que Deus vai abençoar a cidade, o estado, o local, o país onde moramos, através também da nossa intercessão. A importância de orarmos pela cidade onde vivemos. Temos vivido tempos muito difíceis. Antes falávamos muito de aquecimento global e desde o ano passado, então, a Covid trouxe esse transtorno todo às nossas sociedades. E muita coisa tem mudado na área política e também econômica em todos os países do mundo. Qual o papel que nós vamos exercer nesta situação? Uma coisa muito interessante, uma parte da família da minha esposa vem da igreja anglicana na Inglaterra e todos os domingos, durante o ofício, eles oram pela rainha e pela sua família. Talvez seja por isso que a rainha vive tanto tempo, não é mesmo? Abençoando o governo do país. Que coisa interessante. Deveremos orar pelo presidente do país, abençoar as autoridades do país, orar contra a corrupção, mas sempre abençoar. É o que Jesus diz aos seus discípulos de fazer. Eles devem abençoar mesmo os inimigos e aqueles que lhes perseguem. De qualquer forma, uma coisa é muito importante. Precisamos atentar para algo de extrema importância. É que tudo que sai da nossa boca, nós iremos colher. Então, se da sua boca só sai maldição, você vai colher essa maldição. Toda palavra ruim que você fala sobre a vida de alguém vai voltar para você. Ontem eu falei então sobre Sodoma e Gomorra, entre outras coisas, sobre como Deus julgou aquelas duas cidades. Há uma intercessão muito interessante de Abraão em Gênesis capítulo 18, onde ele vai interceder pelas cidades de Sodoma e Gomorra, onde morava inclusive uma parte da sua família, o seu sobrinho Ló com a família dele. E Deus vai dizer uma coisa muito interessante em Gênesis capítulo 18, verso 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Não havia, infelizmente, não havia 50, nem 40, nem 30, nem 20, nem 10 justos em Sodoma. O julgamento teria cessado sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra se ali houvesse 50 justos. Infelizmente não havia 50, haviam 50 justos ali. Você talvez esteja triste e apavorado de saber que há tanta violência na sua cidade, no seu bairro, mas quanto tempo você passa orando pelo seu bairro e pela sua cidade? Interessante esse texto de Provérbios, que diz que as palavras dos perversos destroem a cidade. Se as palavras do perverso destroem a cidade, as palavras dos justos vai fazer essa cidade prosperar, é o que o texto está dizendo. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. E no mesmo capítulo, no verso 11, ele vai dizer que tem um projeto de vida e não de morte para o povo. Interessante que o povo de Judá foi transportado, foi levado de força para a Babilônia. Babilônia veio pegar o povo na Judéia. Na verdade, foi Deus quem os enviou para ali, para que fossem purificados da idolatria. E mesmo numa situação dessa, eles não devem amaldiçoar a Babilônia. Humanamente falando, é o que todos fazem. Amaldiçoam os inimigos. Mas isso não é inteligente, porque quando você amaldiçoa o seu inimigo, é você mesmo que você está amaldiçoando. É por isso que ele está dizendo, orem pela paz de Babilônia, porque se Babilônia continuar vivendo em paz, vocês também vão viver em paz.
E para terminar esse texto de Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 2, 1 e 3, ele diz: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, pelos presidentes, pelas mulheres que governam esse mundo. Você ora pelo seu presidente? Você o abençoa? Você diz coisas interessantes sobre o seu presidente? Ou você o amaldiçoa? Então não reclame que há tanta maldição na sua vida. Se você só amaldiçoa os outros, é por isso que você está sendo amaldiçoado. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. E quando é que vamos colocar em prática a palavra de Deus, se somos discípulos de Cristo Jesus?